Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar esta parte inicial da Escola Bíblica Dominical, que consiste em apresentarmos aqui algumas respostas da Escola Bíblica, das perguntas da Escola Bíblica, através de vídeos que os irmãos enviam para que os nossos irmãos possam tomar conhecimento do assunto já previamente. Nós estamos então dando sequência ao nosso assunto sobre a Igreja e seus mistérios, profetizados no livro de Cantares de Salomão e confirmados no Novo Testamento. E esse período agora, nós iremos agora, nesta Escola Bíblica de hoje, basear o nosso assunto no livro de Cantares, no capítulo 5, dos versos 3 a 8, E isso junto com Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 19. Diga-se de passagem, não é Lucas, é Marcos, Então vamos agora à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo Cantares, capítulo 3, verso 3, e Cantares, capítulo 5, verso 7, a igreja encontra os guardas, os guardas que rondavam pela cidade. Isso é uma afirmação. A tarefa é: identifique o tempo profético em cada momento e como os guardas agiram em cada um deles, ou seja, em cada momento. Então nós vamos ter essa primeira resposta, que ela está vindo lá do estado do Ceará. E quem vai responder é exatamente o Marcos Moreira. Ele é do grupo de obreiros da nossa igreja em Fortaleza. Marcos, a paz do Senhor, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pergunta número 1 da EBD, de Cantares, capítulo 3. A igreja infiel andava pela cidade e foi encontrado pelos guardas. Perguntou a respeito do Senhor Jesus e não tive resposta. No momento profético, após o arrebatamento, os guardas não sabem e não conheciam Jesus e nem tinham intimidade. Aqui fala dos religiosos. E 5:7, a igreja infiel, ela foi achada pelos guardas, mas foi espancada, foi ferida e seus mantos foi tirado. Aqui após o arrebatamento, os falsos profetas que perderam a revelação e se afastaram do projeto de Deus, eles não tinham conhecimento com a obra do Espírito Santo e nem conhecem. E porque afastava do corpo, Fora do corpo não há revelação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Marcos. A paz do Senhor. É exatamente isso, Ou seja, os dois momentos, o momento antes do arrebatamento e o momento após o arrebatamento. Então, o capítulo 3, verso 3, falando sobre esse momento que antecede ao arrebatamento, a oportunidade que a igreja teve, inclusive de apartar-se dos guardas para achar o amado da alma. Mas agora uma igreja infiel, num outro momento, essa igreja que não subiu, essa igreja que não foi arrebatada, essa igreja então ela é achada de novo, pelos guardas que rondavam a cidade, e o resultado foi algo realmente muito desagradável, ou seja, essas pessoas são exatamente os falsos profetas, como você disse, e que perderam a revelação, e eles também ficaram, e eles não tinham resposta a respeito do amado. Pelo contrário, espancaram e feriram a igreja, ou seja, agrediram uma igreja infiel que não foi arrebatada. Muito bom a sua colocação, Marcos. A paz do Senhor, glória a Deus. Muito bem, irmãos, agora a nossa segunda pergunta, vamos lá. Lendo Cantares, capítulo 5, agora versículo 8, verso 8, e Cantares, capítulo 2, verso 7, profeticamente a pergunta é: quem são as filhas de Jerusalém? Então, quem vai nos dar essa resposta vai ser o Rodrigo Soares. Rodrigo, ele é do grupo de obreiros da nossa igreja em Garanhuns, lá no estado de Pernambuco. Rodrigo, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. A resposta aponta profeticamente para Israel. Em Cantares, capítulo 2, verso 7, não será Israel que vai despertar o amado para vir buscar a igreja. Já em Cantares, capítulo 5, verso 8, haverá oportunidade para Israel encontrar ao Senhor, ao amado. Será em outro momento em que a igreja infiel não foi arrebatada.
a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Rodrigo. Muito bem, é essa a resposta mesmo. Ela aponta para Israel, né? As filhas de Jerusalém. E nos dois momentos, né? No capítulo 2, versículo 7, a questão ali de o amado, ele não será mesmo despertado por Israel para vir buscar a igreja. Então essa é a condição ali para as filhas de Jerusalém. A mensagem que a igreja tem hoje para Israel é que o Senhor está nesta hora alcançando uma igreja gentílica. Não será um plano para Israel. Mas depois, no capítulo 5, verso 8, né? A nova referência ali a Israel, através da expressão ó filha de Jerusalém. Então ali já está uma referência a um povo para quem o Senhor vai fazer um trabalho, né? Um momento em que a igreja infiel, ela não foi arrebatada, mas há um povo, que é no caso Israel. Deus tem uma oportunidade para Israel nesse período. Então, filhas de Jerusalém relacionado a Israel. Muito bom. E a Israel hoje tem a oportunidade de receber da obra do Espírito a verdadeira mensagem, para que eles estejam prontos para o momento deles, e eles então certamente se lembrarão de que uma igreja fiel deu a eles um testemunho, mas depois eles encontrarão uma igreja infiel que o testemunho dela não será bom. Muito bem colocado na sua resposta, Rodrigo. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, para a terceira, né? Terceira pergunta. Vamos lá. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 2 agora. Faça a aplicação profética da expressão eu dormia. E a pergunta é: o que significa dormir neste momento? Ou seja, o momento que nós estamos vivendo agora. Então vamos ver essa resposta virá do estado do Paraná, a resposta à pergunta 3, né? O diácono Eduardo Ribeiro, lá de Maringá, no estado do Paraná. Eduardo Ribeiro, a sua vez agora. Senhor, estarei respondendo a pergunta de número 3. Dormir é o comportamento da igreja infiel, em seu comodismo, mostrando a falta de compromisso com o que é espiritual. Nesta hora prefere fechar os olhos para a luz, não aceita a revelação e não está atento aos sinais da volta de Jesus. O amado, porém, está batendo na porta dos corações, alertando que o momento agora é de comunhão e de vigilância. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Eduardo, a paz do Senhor. É isso mesmo, o comportamento de uma igreja infiel é dormir, porque ela está no seu comodismo, né? A igreja que está no seu completo descompromisso, né, com aquilo que é espiritual, aquilo que pertence ao Senhor. Então essa hora agora é hora de ela aceitar a revelação, de ela estar atenta, né, aos sinais da volta do Senhor Jesus, porque essa hora agora é a hora em que o amado está batendo no coração. Para quê? Para alertar sobre o momento que nós devemos ter com Ele, de comunhão com Ele e de vigilância. Eu entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. Então aqui está relacionado a uma igreja, né, que dormiu e que, portanto, acomodou-se na vida espiritual e perdeu uma oportunidade no arrebatamento. Muito bem, vamos então agora à nossa quarta pergunta. A quarta pergunta, ela diz assim, a quarta pergunta vamos ler então, leia comigo. Lendo Cantares capítulo 5, verso 4, o noivo, Jesus, tomou a iniciativa de meter a mão pela fresta da porta, mas a igreja infiel rejeitou a ação dele. Muito bem, qual é a pergunta? A pergunta é, qual a aplicação profética dessa ação do noivo? Aplicação profética dessa ação do noivo. Essa resposta virá do estado de Santa Catarina, nossa igreja lá em Xanxerê. E quem vai responder é o Leonardo Moreschi. Leonardo, é sua vez para dar a resposta. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta número 4, somente Jesus pode dar acesso ao homem a esta porta, a porta da salvação em sua vida. E conforme mencionado em Cantares 5:4, o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Jesus, ele tem estendido a sua mão para o homem, mas infelizmente o homem ele tem rejeitado, ali na sua escolha, ele tem rejeitado aquilo que é o chamado de Jesus em sua vida. Ele tem rejeitado aquilo que é viver um dia eternamente com Deus. A paz do Senhor Jesus.
Amém, Leonardo. A porta do coração do homem é um lugar que só o Senhor, né, pode dar acesso, né? Só a mão do Senhor, a bênção do Senhor, né? É a porta da salvação, né, na nossa vida. E muito bem colocado ali o texto, né, do texto de Cantares 5, verso 4. E o Senhor Jesus, ele continua, né, estendendo a sua mão para salvar o homem, né, salvar uma igreja, né? E o chamado de Jesus tem sido, infelizmente, rejeitado por muitos. Aqueles que estão abrindo apenas parte do coração, abrindo o coração para Jesus com reservas, né? Então, não cabe Jesus totalmente na vida dessas pessoas e, portanto, isso é uma rejeição à eternidade com Deus. Muito bem colocado na sua resposta, Leonardo. Que Deus abençoe e glória a Jesus. Sim, irmãos, continuando então, né? Vamos agora à nossa quinta pergunta. Ela é bem longa. Ela diz assim, lendo Cantares capítulo 5, agora verso 5. A igreja infiel levanta-se para abrir a porta. Ponto. As suas mãos e os seus dedos destilavam mirra, mas, ao abrir, não mais encontrou o noivo Jesus. Responda. Letra A. Em que tempo profético se dá essa ação? Letra B. Por que profeticamente as mãos e os dedos destilavam mirra? Ou seja, as mãos e os dedos, né, de uma igreja infiel destilavam mirra. Essa quinta pergunta vai ser respondida por uma adolescente lá de Cartacho. Cartacho é uma das nossas igrejas em Portugal e ela respondeu muito bem. Ela é da classe de criança, intermediária e adolescente, mas respondeu muito bem a resposta dela. Vamos ouvir então. Trata-se da Ana Vitória. Ana Vitória é adolescente nossa lá de Cartacho, igreja lá de Portugal. Então, Ana Vitória, a paz do Senhor, viu? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo à pergunta 5b, porque profeticamente as mãos e os dedos destilavam mirra. Isso significa o sofrimento que a igreja infiel sofrerá depois do arrebatamento. Então, meus irmãos, se preparem, não há tempo a perder, porque temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Então, meus irmãos, estejam preparados. A paz do Senhor Jesus. Amém, Ana Vitória, mas é exatamente isso, ou seja, isso fala do sofrimento que a igreja infiel terá, não é? Depois do arrebatamento. Então está muito claro a resposta, né? Então, em que tempo profético se dá, né? Em que tempo profético se dá essa ação? Essa ação se dá depois do arrebatamento, muito bem colocado. Agora, por que as mãos e os dedos destilavam mirra? Mirra fala de sofrimento, então a resposta da Ana Vitória está correta. Isso fala do sofrimento, né? Mirra, sofrimento que a igreja vai ter, a igreja infiel, né? Após o arrebatamento. Agora, obrigado pelo seu apelo, viu, Ana Vitória? O apelo, né, a nós, os irmãos, né? Irmãos, se preparem, não há tempo a perder, você tem razão. Temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Estejamos preparados. Obrigado por esse apelo, nossa irmã Ana Vitória, da igreja de Cartacho, lá em Portugal. Resposta muito bem colocada por uma adolescente, né? A nossa pergunta número 5. Glória a Deus. Pois não, irmãos, vamos então à nossa sexta pergunta. Porque a sexta pergunta, ela diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, versos de 3 a 8, qual a situação profética de uma igreja que foi chamada, mas não foi escolhida? Então vamos ver essa resposta agora a essa sexta pergunta, lá do estado de São Paulo. E quem vai responder é o Caio Victor. Caio Victor é um dos nossos jovens, né? Faz parte do grupo de jovens da nossa igreja em Campinas, no estado de São Paulo. Caio Victor, por favor. Respondendo à pergunta de número 6, nós podemos ver que a igreja infiel, ela teve um chamado da parte do Senhor. Ela teve à porta do seu coração o amado, batendo, chamando-a pelo nome, oferecendo-lhe bênçãos na figura da cabeça do Senhor cheia de orvalho e nos seus cabelos cheios da gota da noite, mostrando que o Senhor Jesus estava disposto a abençoá-la, a salvá-la, não apenas
concedendo-lhe aquilo que é desta vida, mas concedendo-lhe uma bênção a mais, o espiritual para a vossa alma, a doutrina necessária para estar preparada para o arrebatamento. Porém, quando nós vemos que ela não abriu a porta por completo ao amado, quando nós vemos que ela se despiu das vestes que falam da salvação e da santificação em sua vida, quando nós vemos que ela já tirou os seus calçados, já lavou os seus pés, que ela já está acomodada, dormindo, isto é, não querendo ter compromisso com o Senhor, nós vemos então que ela não foi escolhida, porque ela não abrigou consigo a fé por completo. Ela foi chamada, teve uma experiência, porém ela não é escolhida porque ela não está apta para ir com o amado para a eternidade. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Caio Vitor, a paz do Senhor, meu irmão. Que bênção. Muito bem colocada a sua resposta, porque, na verdade, o que a igreja infiel rejeitou foi o chamado da paz do Senhor para batendo a porta do coração, e aquele momento ali, o Senhor estava batendo porque o Senhor tinha algo maravilhoso para oferecer à igreja, é o que nós estamos tendo agora, né? A cabeça cheia de orvalho e os cabelos das gotas da noite. Então é a hora do gotejar da doutrina, né? Nessa última hora, o gotejar da doutrina, né? O destilar da palavra, Deuteronômio capítulo 32, verso 2, muito bem colocado na sua resposta. Jesus estava, na verdade, oferecendo a doutrina que é necessária para o arrebatamento. É o que nós estamos tendo hoje na Escola Bíblica Dominical, doutrina necessária para a igreja estar preparada para o arrebatamento. Mas tem uma igreja que ela se despiu das suas vestes de salvação, uma igreja que dormiu, uma igreja que se acomodou, há uma igreja que ela está nessa hora na cama, dormindo, dormir na cama fora de acomodação, de comodismo. E além do mais, não tem mais as vestes de salvação, não tem mais os calçados, né, para evangelizar. Então, essa igreja, portanto, ela foi até chamada, mas não foi escolhida. Muito bem colocado, né? A pergunta é exatamente essa, né? A situação profética de uma igreja que foi chamada, mas não foi escolhida. Boa lição para nós hoje. Caio Victor, muito obrigado pela sua participação, viu? Amém, irmãos? Vamos à nossa última pergunta agora é a pergunta ainda, né? Para todos, né? Que é a 7ª. Lendo Marcos, capítulo 13, lembramos que não é Lucas, capítulo 13, né? Os irmãos, depois foi consertada essa pergunta. Lendo Marcos, capítulo 13, verso 19, identifique a relação aflitiva na grande tribulação da igreja infiel após o arrebatamento da igreja fiel. Então vamos ver a resposta. Nós teremos 2 rápidas respostas. Uma primeira vem do estado da Paraíba, que vai ser a irmã Luana Fonseca. Ela é do grupo de senhoras, né, de jovens senhoras, né? Ali da igreja de João Pessoa. Trata-se de uma senhora, mas uma senhora mais jovem, né? E depois da Luana, nós vamos ao Rio de Janeiro, porque a nossa irmã Keila Aquino, que é do grupo de acessibilidade, vai nos responder em Libras também essa resposta. Ela faz parte ali da igreja na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Vamos então, 2 rápidas respostas. Após o arrebatamento, aqueles que ficarem, ou seja, a igreja infiel, vão viver um momento de total aflição. Isso porque eles não deram ouvidos, não ficaram atentos aos sinais e profecias que foram se cumprindo. Assim como diz lá em Marcos, capítulo 13, versículo 19. Porque aqueles dias haverá aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Em resposta à pergunta de número 7 da Escola Bíblica Dominical, podemos ver uma igreja infiel que terá dias de grandes aflições, como nunca se teve. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 6, podemos ler: E naqueles dias os homens buscarão a morte,
e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amém? Amém, irmã Keila. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor também para a irmã que fez a interpretação, né, de Libras. A resposta é realmente muito segura, muito correta. Glória a Deus. Podemos ver que uma igreja infiel, ela terá grande aflição, uma aflição conforme muito bem citado pela irmã, né? Em Apocalipse capítulo 9, verso 6, né? Aqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Vai ser uma grande aflição. Também Paraíba, a nossa irmã Luana. Luana, muito boa a resposta, né? Aqueles que não deram ouvido, não estiveram atentos aos sinais e às profecias, então eles não viram o cumprimento, né, dos sinais e das profecias que estavam se cumprindo, mas não deram ouvidos. Eles não estiveram atentos, não discerniram o momento profético que estavam vivendo. E o Senhor Jesus aconselhou isso, né? Vocês olham para o céu e discernem o tempo, mas os tempos proféticos vocês não estão discernindo. Muito bem colocado na resposta da Luana, lá de João Pessoa, no estado da Paraíba. Muito obrigado. Amém, irmãos? Agora a nossa última pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes, que nós, aliás, não vamos repetir a pergunta, porque as professoras sempre repetem. Vamos então ver as respostas. A primeira resposta vem lá de Distrito Federal, a cidade de Brasília, a nossa classe de intermediários lá da igreja em Brasília. Depois tem uma resposta do estado do Espírito Santo, a nossa igreja lá na cidade de Santa Maria de Jetibá, no norte do no estado do Espírito Santo, né? E também, por último, em Minas Gerais, a classe de crianças da nossa igreja lá em Cataguases, no estado de Minas Gerais. Vamos às 3 respostas em sequência. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 2, faça uma comparação com o que está escrito em Mateus 25, versos 5 e 6. O coração das prudentes verá, porque está atento ao momento profético, no encontro com o noivo. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Cantares 5:2. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhes ao encontro. A paz do Senhor, irmão! Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos com as classes de crianças, intermediários e adolescentes da Igreja de Vila Nova, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, no Ministério do Pastor Paulo, onde responderão uma pergunta que diz, lendo Cantares, capítulo 5, verso 2, faça uma comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 25, versos 5 e 6. A igreja tem que ouvir o chamado do noivo. Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está me batendo. Mateus 25, 5 e 6. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. A paz do Senhor Jesus! Resposta, pergunta número 8. O noivo precisa nos encontrar vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Paz do Senhor Jesus! Amém, crianças de Cataguases, que maravilha, né? Pastor Joel Catu, sempre que lembro de Cataguases, eu me lembro do pastor Joel Catu. E quem mandou, inclusive, esse vídeo foi a Priscila, né? Priscila, filha do pastor Joel. Muito obrigado, Priscila. Que resposta maravilhosa, né? O noivo, ele precisa nos encontrar vigilantes. Muito bem colocado na resposta. Também as crianças lá de Santa Maria de Jetibá, né? Que maravilha aquilo, né? Essa resposta ali das crianças, muito bem colocada, né? Falando a respeito da igreja que tem que ouvir o chamado do noivo, a igreja que está atenta, né? A voz do noivo, ouvir o chamado do noivo. E lá no Distrito Federal, as nossas crianças lá, os nossos intermediários, né? Lá de Brasília, muito bem colocado lá a resposta, né? O coração das prudentes esperava, porque elas estavam atentas ao momento profético do encontro com o noivo, né? As prudentes, as virgens prudentes, né? De Mateus
25, versos 5 e 6, né? Elas estavam atentas ao momento profético do encontro com o noivo. Muito bem colocado, as leituras dos textos feitas pelas crianças, pelos intermediários e adolescentes. Louvado seja o Senhor, uma boa participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Chegando assim ao final dessa primeira parte da Escola Bíblica, nós apenas queremos deixar aqui uma pequena recomendação aos irmãos, especialmente os homens. Quando for gravar um vídeo, penteia pelo menos o cabelo, penteia o cabelo. Às vezes tem alguns que chegam com o cabelo todo despenteado. Outras vezes não esquecem de que estão numa escola bíblica dominical. Você, para entrar numa escola bíblica dominical, você não entra de qualquer maneira, com qualquer roupa. Pega uma roupa apropriada, né, para poder fazer a gravação do vídeo. Aí você vai estar, a sua imagem vai ser mostrada dentro de uma escola bíblica dominical, numa transmissão através do YouTube. Então é bom se apresentar direitinho, como um servo, As irmãs normalmente não tem muito problema não, mas os jovens, os irmãos, especialmente jovens, às vezes relaxam um pouco com a apresentação. Outra coisa interessante também, irmãos evitarem certas figuras atrás na parede, né? Porque aquilo chama atenção. Então você está falando, a pessoa, em vez de prestar atenção na resposta que você está dando, fica olhando os quadros, aqueles quadros bonitos que ficam atrás, né? Não precisa disso não, tá bem? Agora sim, a última recomendação é que você não esqueça, daqui a pouco às 10 horas, de continuar conosco no nosso canal oficial do YouTube para participar do conteúdo doutrinário, do ensino doutrinário da Escola Bíblica Dominical hoje, que vai ser transmitido pelo pastor Gedeu Tigueiros. Amém? Até lá então, hein? A paz do Senhor.